Transformar seu celular num potente rádio é fácil. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. O destino nos chamou. Nós estamos de volta. Futebol na moral e na rádio Futebol Total. Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Hoje, ouvem web rádios em todo o país, pessoas que se conectam diariamente em sua casa, nas escolas e nos escritórios. Recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio. Anunciem web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Era manhã danada. Toda segunda, a partir das 9 da noite, Bandeira Quadriculada, o seu programa de automobilismo no Web Rádio Esportivo Brasileiro. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Já acessou o novo site da Rádio Futebol Total? Ainda não? Está esperando o quê? Acesse radioft.com.br e fique por dentro das principais informações do melhor futebol do mundo. Acesse radioft.com.br. Ao top de 10 segundos, mais uma atração esportiva da Rádio Futebol Total. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Está no ar, Bandeira Quadriculada. Alô, alô Brasil! Grande abraço pra você, amigo ligado aqui na Rádio Futebol Total, em todo o território nacional e mundial pela rede de computadores. Estamos juntos para acompanhar mais um Bandeira Quadriculada, hoje excepcionalmente ao vivo, nessa terça-feira, dia 9 de outubro de 2018, rapaziada. Lembrando que você pode participar com a gente pela nossa hashtag BQNAFT, lembrando que você pode ouvir no nosso site, no radioft.com.br, pode ouvir também pelos aplicativos, né, no Radiosnet e também no iOS, aí para você poder ouvir o programa onde quiser, quando quiser, além do programa que fica à disposição para você durante toda a semana, de graça, na faixa, no nosso site radioft.com.br, além das reprises que acontecem durante toda a semana. Bom, estamos aqui ao lado do César Augusto, meu parceiro de sempre, para dar o seu destaque inicial deste programa, hoje, excepcionalmente, nessa terça-feira. Tudo bem, Rod César? Boa noite. Boa noite, e meu destaque é: a imprensa mundial deve respeitar Sebastian Vettel. Oi. Daqui a pouco nós vamos explicar o porquê, né? Porque a imprensa tem que respeitar o Sebastian Vettel. Bom,
Para começar esse programa de hoje, vamos aproveitar para, óbvio, abordar aí o Grande Prêmio do Japão que nós tivemos nesse final de semana, na madrugada do último sábado para domingo, né? Que aconteceu lá no circuito de Suzuka e que teve a vitória de Lewis Hamilton, praticamente aí tá quase campo, né? Já pode se dizer, só falta a questão matemática, que daqui a pouco a gente vai falar isso mais pra frente, que pode definir aí o título já nos Estados Unidos. E claro que a grande polêmica dessa prova, evidentemente, mais uma vez com um tal de Max Verstappen. É impressionante como o holandês aprontou, portou nesse final de semana, chegou a ser punido aí com 5 segundos, né, por conta da barbeiragem que ele fez primeiro em relação ao Kimi Raikkonen na primeira volta. E não contente na barbeiragem que ele fez também ao jogar o Sebastian Vettel pra fora. Como é que você avalia essa polêmica, primeiro, entre Hamilton, entre Verstappen e o Raikkonen, e o Verstappen com o Vettel, César? Na questão do Verstappen com o Raikkonen, entendo a punição. Mas na questão do Vettel, eu entendo como se fosse acidente de corrida, porque o Verstappen, ele não fechou, ele estava na tangência da curva. O Vettel que foi mais, tentou forçar uma ultrapassagem num local onde não daria certo. E foi um acidente, não foi maldade do Verstappen, ou maldade do Vettel. Foi um acidente de corrida, ambos não calcularam bem a tangência da curva. E aí entra aquela questão, no Reino Unido, o Verstappen tem um apelido de Mad Max. Se você viu o filme, meu amigo, ele supera o Mel Gibson com orgulho. Eu analisei, revi as imagens de novo. Hoje, inclusive, a Fórmula 1, ela colocou, né, o oficial, colocou no seu canal do YouTube, né, as onboards, né, dos melhores da prova, né? E eles mostraram lá onboard tanto do lado do Vettel quanto do lado do Verstappen ao mesmo tempo, lado a lado, né? No quadro a quadro da tela. E eu achei, minha opinião, alguém pode concordar ou discordar aí, né? Mas eu achei que o Vettel estava mais lançado, com uma potência muito maior, para fazer a ultrapassagem mesmo por sendo por fora. Eu achei que o senhor Verstappen calculou talvez um pouco mal aí a entrada da curva. Isso vendo, revendo, analisando as imagens, por tudo aquilo que foi feito. Lógico, o César tem a opinião dele, ele acha que houve um choque de corrida e tudo mais e tal. Eu achei que o Verstappen deveria ter, digamos assim, o Vettel, que é tetracampeão mundial, e deixado o Vettel passar. Porque o Verstappen, por mais que ele tenha tentado fazer bons resultados, e hoje nesse final de semana, mais uma vez conseguiu um pódio, um terceiro lugar, mais um para esse garoto, ele ainda não é um piloto que você pode chegar e botar respeito, por exemplo, no Sebastian Vettel, né, o César? Ele não é esse piloto pelo seguinte: ele vem, a gente lembrar, desde 2016, quando ele entrou na Red Bull, ele venceu 3 corridas, se não estiver enganado, 3 corridas: Espanha, Malásia no ano passado e nesse ano na Áustria. Foram 4, porque ele venceu no México também. Ele sempre tem aquela tática de não dar forçar o piloto adversário a passar por fora. Ele fecha a curva muito. Além do fato que ele não é, a gente na Fórmula 1 não tem a figura do spotter que tem na Indy, que fala se ele deixa passar, fala qual posição que está o piloto no alto da torre. Então o que acontece muito, e ainda mais que a visão do carro, você falou do onboard, é muito limitada. Ele não consegue ter uma, vamos dizer, quando o cara vê o carro, só vê o carro adversário quando tá
metade do carro adversário nas fuças dele. Na fuça. Então, não tem como fazer isso. E é um acidente de corrida, que eu reafirmei aqui, mas eu acho que o Verstappen deveria saber melhor defender uma posição de campeonato, posição de corrida, sem ser muito espalhafatoso, espalhar o carro para um lado, fechar no outro. A mesma coisa aconteceu quando teve aquele acidente de corrida entre o Verstappen e o Ricardo em Baku, que tiraram os dois carros da prova. Então essa é a questão que tem que ser levada em conta. O Verstappen precisa amadurecer mais, mas a gente não pode também punir o garoto. Ele tem 21 anos, então a gente tem que vamos falar dele, vamos criticá-lo, mas também vamos saber falar o que ele de fato precisa melhorar. O grande detalhe, né, que o Max Verstappen, ele lembra muito literalmente o pai, né? Pra quem quem é mais novo, né, que não acompanhou a época de 90 principalmente, né, que foi o grande auge da Fórmula 1 durante muito bons tempos, o Max Verstappen era o Jos Verstappen, né, que é o pai. O Jos Verstappen, ele era o companheiro de equipe nada mais nada menos que Michael Schumacher durante um bom tempo na Benetton. Não, foi companheiro do Schumacher em 94. Quem foi companheiro do Schumacher em 95 foi o Johnny Herbert. Isso. E depois ele foi pra Arrows, onde ele também fez bons resultados e tal, por ser esse piloto que todo mundo acha que ele é louco, né? Essa audácia de passar as pessoas além do que ponto, né? E parece que o Max tem um pouco disso, né? Mas é óbvio, evidentemente, que ele vai amadurecer, ele vai crescer muito com o tempo. Só não sabemos ainda se ele vai querer ficar mais tempo na Red Bull, se a Red Bull realmente vai dar essa liberdade, até que ponto, né? Que vai chegar uma hora realmente que a situação ela pode fugir um pouco do controle, até porque o Ricardo tá de saída. Aliás, por falar em Ricardo, o australiano aí que fez uma classificação muito ruim. Dizem que a Red Bull está fazendo sacanagem com o Ricardo por conta de ele já ter assinado o contrato com a Renault, né? A próxima temporada. E então estão dizendo aí um zoom aí, né? Que pode estar sacaneando ele, mas ele fez mas dá essa impressão que parece que tá sacaneando ele, mas na verdade a Red Bull tá errando tanto pro Verstappen quanto pro Ricardo. Vou ter que bancar o advogado do diabo. Quando o Ricardo quando teve muitos problemas, isso aconteceu na China nesse ano. Ele teve que consertar o carro, que teve problema no treino livre por potência, teve que trocar as peças do motor tudo. E no GP da China, o Ricardo conseguiu, na maneira mais surpreendente possível, vencer a prova. Mesma coisa em Mônaco, com problemas de motor. Agora, a Red Bull também precisa ser mais transparente e explicar o que está acontecendo com o carro do Ricardo. Não adianta falar que dá aquele desculpas no rádio e você não ser transparente. Aí entra essa questão. E aí a Red Bull precisa ser mais transparente e explicar o que está acontecendo com os motores do Ricardo. O outro detalhe muito importante, né? Eu achei curioso, foi a corrida do senhor Alonso, né? O César passou naquela questão da chicane 2 vezes, e mesmo assim foi lá, 10º lugar, tá bom, 50 pontos e tal. O Alonso realmente tá tirando muito leite de pedra desse carro da McLaren, né? É um negócio impressionante. Mas você não sabe da Rádio Paddock de uma coisinha. Por quê? Você sabe que no ano passado o Alonso xingou a Honda dizendo que a Honda no motor de GP2 lá em Suzuka, né?
um clássico, uma coisa épica. Então, aí no seguinte, nesse ano, quando o pessoal da Honda viu que as McLarens na classificação caíram no Q1, eles ficaram com uma sensação de vingança cumprida. Uma vingancinha, porque o carro com motor Honda, que vamos dizer a Toro Rosso do Gasly e do Hartley, as duas Toro Rosso se classificaram pro Q3. Então na classificação os japoneses da Honda ficaram com uma alegria de dizer: quem é o motor de GP2, como você disse, Alonso? Então, e aí, mas a corrida do Alonso até que causou, né? Quase bateu no Ericsson, né? Depois passou na brita 2 vezes e aprontou das suas, o senhor Alonso. Mas apesar de que é inegável, né? Acho que talvez seja um grande mérito que ele está fazendo, além de poder tirar leite de pedra, né? E até o Lito aqui no programa chegou a destacar, né, o César, é o trabalho do Jules Ferrand, né? O que ele está fazendo para a Mercedes tentar voltar a trilhar pouco a pouco no caminho das glórias, né, a longo prazo, né? Não, a McLaren está fazendo o possível. O Zac Brown e o Jules Ferrand reformulando toda a equipe. Só vai ter, vamos dizer, para ser bem honesto, só vai ter bons resultados a partir de 2020, 2021, porque esse motor Renault tá defasado. Acho que o ano que vem, já que vai ter só a McLaren como cliente e a Renault e a equipe própria, podem desenvolver um motor melhor e fazer frente, por exemplo, ao motor Honda, que depois que ficou chamado de motor de GP2, deu um salto de evolução muito grande para a Toro Rosso. E a gente não sabe como vai ser esse motor Honda no chassi da Red Bull no ano que vem. Com um motor Honda, a gente não sabe se vai ser um motor competitivo ou se vai ter a síndrome da McLaren Rondennis 2013 e 2016. Agora, uma imagem que eu achei tanto quanto emblemática, né, desse final de semana, né, do Japão, foi o Leclerc, que estava fazendo uma corrida muito boa, né, mostrando que para todo mundo por que o Sérgio Marconi queria ele na Ferrari, né, como piloto, quando o Marconi estava entre nós, né, e quando ele abandonou, ele sentou, não sei se você viu essa imagem, César, ele sentou num lugar muito próximo aonde o amigo dele, o Bianchi, acabou morrendo naquele acidente, né, daquele GP caótico, né, do 2013, né, acho que não, é uma... 2014. É uma imagem um tanto quanto que eu achei muito significativa. Eu não sei se você também gosta dessa situação. Eu acho que é significativa porque é um respeito, é gratidão, né, cara? É uma gratidão para um cara, por exemplo, que morreu naquele acidente lá em Suzuka, e se não fosse a morte desse Bianchi em Suzuka, não tivéssemos a introdução do Halo, e ainda por cima o Halo salvou o Leclerc quando teve aquele acidente lá em Spa esse ano, com o Alonso e com o Alonso. Então é simbólico isso. Então, mas acho que a gente tem que falar de uma coisa que surgiu hoje na imprensa, que o seu Hamilton falou com todas as palavras que a mídia precisa ter mais respeito com o Vettel. André, a bola é tua. Muito bem. E aliás, né, nesse final de semana mais uma vez fizeram homenagens, né, ao Jules Bianchi nesse grande fim de semana do Japão. Só para deixar claro, hein, que tem gente por aí que tá entendendo outra coisa, né? Só para tem gente que pegou a imagem, né, e foi colocar como outro contexto. Vamos parar para analisar e olhar um pouco, estudar a Fórmula 1 antes de falar qualquer coisa, né?
porque a homenagem ela foi feita as iniciais, né, do nome dele, né, JIB 17, por causa do nome e do sobrenome do Julius Bianchi e por causa do número do carro que ele usava na Marúcia. Bom, se todos nós, se todos esses idiotas do Twitter ficassem pegar uma foto e falar que aquilo ali é relacionado a uma situação que não é nada a ver com a categoria, pelo amor de Deus, né? Tem um pouco mais de respeito com a família do Julius Bianchi. É absurdo a forma como tentaram confundir uma situação por conta de uma imagem que todas as equipes fizeram em homenagem ao Julius Bianchi. Tem que ter respeito pelo francês. Porque se não fosse por ele, muitos desses pilotos de categoria que tá aí hoje, a questão da ideia da Ferrari, poderia olhar para o brasileiro nosso aqui e poderia ser jogado fora. Porque o Bianchi, ele foi lá, ele teve a audácia de, por exemplo, eu me lembro muito bem que o Luiz Razia, que chegou aí a entrar na Fórmula 1, foi muito graças ao Bianchi. Que foi lá, abriu a porta, conversou pra ele, o que era pra fazer e tudo mais. Aí vem um cidadão, posta no Twitter a foto, que todos os jornais do mundo postam, deixando claro que a homenagem é pro Bianchi, e faz uma conotação diferente, achando que é alguém que tá em eleição. Vamos tomar vergonha na cara. Vamos respeitar o coitado do defunto do francês, que ia ser um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, sem dúvida nenhuma. Que teve um dos melhores resultados com a Marúcia. Pra vocês terem uma ideia, a pontuação que o Julius Bianchi fez naquele ano de 2014 foi que salvou a Marúcia da falência. A Marúcia, que hoje está com outro nome, só está em atividade hoje no Mundial de Endurance por causa da pontuação do Bianchi da Fórmula 1. Aí vem cidadão querer confundir as coisas. Aprenda um pouco da história da Fórmula 1 antes de falar asneira, para não dizer outra coisa. Porque, pelo amor de Deus, né? Isso me irrita, de certa forma. Mas enfim. Bom, sobre a vitória do Hamilton, meu caro César. Vitória muito tranquila, com Bottas ali de escudeiro boa parte do tempo, apesar do Verstappen no final ter chegado, encostado, e o campeonato agora tá praticamente na mão do Hamilton, né? Vamos até aproveitar também pra gente já fazer as contas em relação ao título, né, César? Sim, as contas ao título. O Hamilton, para ser campeão dos Estados Unidos, precisa vencer a corrida e o Vettel chegar até em terceiro lugar. Exatamente. Se o Hamilton for segundo, o Vettel ele tem que ser quarto, porque aí ficaria a diferença de 8 pontos, certo? Se o Hamilton for terceiro, ele tem que ser de sexto para baixo, tá? Para que o Hamilton possa ser campeão. Essas são as hipóteses pro Hamilton ser campeão matematicamente nos Estados Unidos. E aí, a gente já começa a fazer aquela projeçãozinha, né, ô César? Pra Austin, que é um circuito em que a Mercedes vai dominar. Bom, a gente, lógico, na semana da corrida, né, a gente vai falar muito mais disso, né? Mas só pra a gente começar a projetar, tem um caminho muito bom para a Mercedes, e inclusive a Pirelli, né, já anunciou, né, quais serão os pneus que cada um vai usar nesse final de semana, né, César? Sim, a Pirelli no Twitter mostrou vão ser os jogos de ultra macio roxo, o super macio que é a faixa vermelha, e macio que é a faixa amarela. Exatamente.
o Hamilton vai usar mais o ultra macio nessa corrida dos Estados Unidos no próximo dia 21, e o Vettel vai usar também esse ultra macio. Só que a parada tá na estratégia. Como é que você vai? Que pneu ultra você quer guardar pro final de semana? Qual ultra que você vai guardar para, por exemplo, para classificação e para corrida? E não é só isso, é que não sabe como estará o tempo no Texas, né, daqui a 2 semanas. Exatamente, né? Porque é um lugar onde normalmente chove muito, né? E tudo mais. Só você lembrar aí a corrida de 2015 teve uma eventualidade por causa de uma tempestade tropical que chegou no Texas, e aí teve aquela chuvarada toda em Austin todo o final de semana. Exatamente. Então, dependendo do que acontecer, com o pneu de chuva pode mudar toda a estratégia. E aí, a Mercedes, que normalmente ela já é boa nessa pista de Austin, ela poderá sobrar com os pneus de chuva, porque na chuva a Ferrari não tem rendido muito bem da maneira como deveria, né? E esse é um ponto que é importante. Agora, ainda falando sobre Fórmula 1, César, saiu uma notícia nesta terça-feira divulgando que há uma possibilidade de o Vietnã, sim, o Vietnã, aquele país bonito, maravilhoso, poderá ter um grande prêmio, né, na Fórmula 1, provavelmente ou em 2019 ou em 2020. Como é que você avalia? Vai ser em 2020. Como é que você avalia a possível entrada do GP do Vietnã? A possível entrada do GP do Vietnã é a primeira vez que a Liberty Media consegue fechar um circuito no seu calendário sob sua administração. E não é só o Vietnã. E o Vietnã vem a substituir a questão problemática do GP de Miami. O Liberty Media sofre uma forte oposição do comércio local de Miami, que não quer uma corrida em suas ruas, porque prejudicará suas vendas locais. Já o Vietnã, para quem não sabe, é um regime comunista, aquele que pôs os Estados Unidos vamos dizer assim, na humilhação na guerra do Vietnã. Para quem viu o Forrest Gump, Bom Dia Vietnã e Platoon, para entender a história. Para ter uma corrida na Fórmula 1, vai usar um centro, uma área do centro da cidade que fica a 12 quilômetros da região leste de Hanoi. E o Vietnã já sediou um evento da Red Bull nesse ano, e junto com a Heineken, onde o Max Verstappen deu uma volta nesse provável circuito. Charles Whiting já fez uma vistoria e pediu uma área de boxes para os pits e uma mudança no traçado, que ainda vai ser definido no final do ano, e esse GP pode ser confirmado nas próximas semanas. Muito bem. Lembrando que o GP da França no ano que vem, lá em Paul Ricard, vai ter algumas modificações. Pode ser que seja mudada a entrada do box, que hoje é uma entrada completamente nada a ver, né? Uma das coisas mais... Não, mas a mudança principal é que não terá chicane na reta mistral. Exatamente, não terá a chicane, porque confunde os pilotos, né? Eles acaba confundindo os pilotos em relação a isso, né? E aí acaba sendo um pouco dessa parada aí de ouvir os pilotos, e aí vamos ver como que vai ficar aí esse GP da França, o segundo ano em Paul Ricard, que é um circuito clássico da categoria. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, só para lembrar para vocês, né, que o Rubens Barrichello e o Felipe Massa vão andar num carro da Williams agora nesse final de semana,
no Rio de Janeiro, para fazer com um evento que foi pela Heineken, que é a patrocinadora do Grande Prêmio do Brasil, que vai acontecer agora no próximo dia 9. Não será só no Rio de Janeiro. O Felipe Massad que vai ser no Rio e o Rubens em Porto Alegre. Exatamente. E esse evento vai ter a presença do Rubinho e do Felipe Massa, os dois que curiosamente correram há alguns anos na Williams, né? E até com um certo bilhareco, de certa forma, na Williams, né? Pilotos de grandes histórias da categoria e que vão correr aí nesses carros da Williams, nesses eventos que vão percorrer aí o Brasil nesse final de semana. Então, e detalhe, é gratuito, de graça. Então você que quiser comparecer aí nesses nos estados aí que o César falou agora, vá lá, compareça, aproveita para tirar uma foto, para registrar o seu momento. E aliás, inclusive, faço um pedido para vocês que acompanham o programa: tirem fotos, mandem imagens, a gente vai colocar tudo no programa, nas nossas redes sociais do programa, né, do Banco Quadriculada. E no programa da semana que vem a gente vai dar aquela moral aí para as pessoas que mandaram mensagem pra gente aí, com fotos, vídeos, tudo que houve daquele evento para trazer pra vocês, beleza? Sempre com a hashtag BQ na FT. Muito bem. Bom, meu caro César Augusto, eu quero saber de você, já mudando de pato para quenso, sobre mais uma vitória do Marc Marquez da MotoGP na estreia. Você esqueceu da questão do Vettel e da imprensa. É verdade. Tava me esquecendo disso. Obrigado, César, por me lembrar. Hoje, né, o Lewis Hamilton, em conversas aí com jornalistas, né, declarou que uma frase até curiosa, se você pegar como rival, né, de título, dizendo que a imprensa deveria ter mais respeito ao Sebastian Vettel. E aí, César, como é que você avalia a declaração de um cara que é seu rival de título, pedindo para que a imprensa tenha mais respeito ao seu rival, ao Vettel? Você já viu alguma coisa parecida a isso? Olha, nesses anos de Fórmula 1 eu nunca vi isso. E eu acho que também tem uma coisa a ser dita. O Vettel está sendo criticado, não só aqui no Brasil. Tem tanto quando fala do Hamilton, o Vettel é aquela relação de amor e ódio, mas na Itália, pelo que está se sabendo, o Vettel está sendo comido, já jantado de tal forma que os italianos estão putos com ele porque não conseguem pôr a Ferrari no vamos dizer assim, no lugar mais alto do pódio. E pior ainda quando aconteceu aquele problema logo na primeira volta do GP da Itália nesse ano. Então muita gente quer respeito ao Vettel porque ele já conquistou 4 títulos pela Red Bull, e a Red Bull não era, e sendo 2 deles, tendo como principal rival seu companheiro de equipe, que era o Mark Webber. E o Mark Webber segurando os dois, segurando o rojão, o Christian Horner segurando o rojão dos dois, tanto em 2010 quanto em 2013. Então eu acho que a gente que te conhece, o Vettel e tal, precisa ter mais respeito. A imprensa alemã a trata muito bem, como tratou bem o Nico Rosberg nos anos de Mercedes, mas a imprensa italiana reage com o fígado, praticamente. E a imprensa britânica, alguns falam que o Vettel é mais elogiado na imprensa britânica do que na imprensa italiana, por exemplo. E o Hamilton tem razão, né? Pô, o cara é 4 vezes campeão do mundo, não é à toa. Pode falar o que quiser, pode discutir o que for. A Red Bull realmente fez um trabalho nos anos em que ele foi campeão perfeito do começo ao fim. Além da sua capacidade, além da sua qualidade que ele tem, né? Ele não é um pilotozinho qualquer que tá num carro da Ferrari.
É um cara que chegou, que fez recordes atrás de recordes e que queria ganhar. Só que ele pegou uma era de uma Ferrari que estava em baixa. É mais ou menos o que aconteceu com o Mansell, quando ele assumiu esse carro da Ferrari nos anos 90. Eu acho que não é só o Mansell, mas o Prost também em 90, junto com o Mansell. O próprio Alan Prost, por exemplo, são dois pilotos que são gênios. São caras assim que com uma qualidade técnica enorme. E que pegaram momentos que estavam em baixa a Ferrari. Desde o momento que o Alonso saiu, obviamente que a Ferrari caiu um pouco no seu conceito. Se perdeu como equipe, como conjunto, como escuderia. Mas o Jean Todt é o presidente da Ferrari, da FIA, vai tentar fazer uma forma de tentar proteger a Ferrari ao máximo. Tentou até onde deu. Chegou uma hora que as equipes começaram a pressionar o Jean Todt pra falar, opa, peraí, vamos começar a ser justo nesta parada aqui. Daí a Ferrari caiu. A Ferrari teve um momento que cresceu no campeonato muito por mérito do Vettel, que soube entender que tinha que subir um pouquinho a potência do motor para conseguir chegar numa igualdade com a Mercedes. Foi lá, correu atrás, buscou os pontos, tirou vantagem, sumiu a ponta. Tudo isso foi mérito dele. Nada disso pode ser jogado fora. O que aí é uma situação que a pontuação, inclusive, do campeonato do ano passado é praticamente quase a mesma situação de agora. Só que, nos dois casos, você não pode reclamar do Vettel. O Vettel fez tudo o que podia com esse carro. Fez até mais que é possível. O próprio Raikkonen mesmo, mesmo com a sua preguiça, com a sua cara de felicidade, só que não, dentro da Ferrari, mesmo sendo chutado pela equipe, sendo chamado pra ir pra sabe onde ele vai pro ano que vem, ele fez o que ele devia fazer sob contrato. Ele respeitou a hierarquia da Ferrari. Foi um piloto consciente, teve possibilidade de vitória. Entendeu? Soube ser um segundo piloto inteligente. Agora, o Vettel, ninguém pode chegar e criticar o cara por conta de erros que todo mundo erra na vida. Eu vou fazer uma frase aqui que o Luciano do Vale falou uma vez nas 500 milhas de Indianápolis em 96, na sua abertura da Rede Bandeirantes, em que ele dizia o seguinte: nós vimos uma época de Al Unser, de Bob Moore, de Mario Andretti, de AJ Foyt, caras no seu auge técnico erravam, mas que eram audaciosos, chegavam, ganhavam, conquistavam vitórias, que buscavam isso. Só que a vida, ela passa pra todo mundo. Os 365 dias são iguaizinhos pra mim, pro César, pro nosso rádio, pro cara da esquina, pro Fangio, que era uma hora da história da Fórmula 1, pro Schumacher, entendeu? Pro Hamilton. A vida passa. Se você não conseguiu evoluir esse carro por erro ou de uma equipe ou do piloto, você não pode classificar. Nós temos uma mania muito grande de pegar o piloto para botar no Cristo da cruz e falar que ele vai ser o cara que, nossa, não serve, não presta. Pô, vamos parar para analisar. A Ferrari hoje, se chegou aonde chegou, de brigar pelo título, de ter uma pontuação que pode gerar uma grana muito boa pro ano que vem, na parte de consultores, é muito graças ao Vettel. É muito feito pelo Vettel. Então, aquele negócio, como eu falei antes, aqui, quando eu critiquei em relação a galera não conceitualizar a homenagem ao Júlio Bianchi, a imprensa italiana tem que tomar vergonha na cara e respeitar o piloto que você tem.
Porque o Vettel não é um piloto que vai chegar pra você e vai falar o seguinte: tudo bem, vocês querem que eu ganhe um ano? Ok, mas a equipe me ajude. Eu não tenho essa zona que tem essa equipe hoje, com cada um num lado, cada um ninguém sabe o que vai fazer, quem é chefe, quem não é chefe, quem comanda a equipe, quem não comanda a equipe. A Riva Bene tá aí perto de ser contratado pela Juventus, recebeu proposta pela equipe italiana por ser amigo do presidente da Fiat, porque ele tá vendo que ele não tem mais autonomia na Ferrari, porque ninguém não sabe que quem manda, quem tá ali pra chegar e botar ordem na casa e falar assim: mano, vamos trabalhar, vamos ser campeão, vamos buscar. Só que ninguém chega e coloca um meio termo nisso e fala: vamos acalmar o time, vamos focar no campeonato para ser campeão. Não tem organização, tá parecendo pior que o time de base. Se eu sou uma pessoa que comanda uma equipe, eu não coloco zona dentro da equipe quando você tem um campeão do mundo. E digo mais, a Ferrari, quando tinha Felipe Massa e Fernando Alonso, não era nem um terço da zona que a Ferrari é atualmente. Tô errado, César? Não era nenhuma zona e era bem organizada. Você pode contestar o jogo de equipe que a Ferrari fez a sacanagem com o Massa. Você pode contestar. Mas eles tinham uma equipe organizada com condições de poder vencer. E a Ferrari estava em baixa. Então nós temos que entender isso. A gente teve aqui os convidados do programa e todos eles falaram aqui, sem exceção, que o Vettel é um excelente piloto, que ele ganhou os títulos mundiais porque ganharam por competência dele. Não foi por um cara, um jornalista, que não entende puiupas nenhuma, que chega e pergunta pra alguém e critica o cara porque fez uma indireta com a Ferrari. A Ferrari tá zona, ele não pode fazer nada. Ele fica no meio do caminho, o que ele vai fazer? Eu vou chegar. Imagina se eu chegasse na empresa onde tem o meu chefe aqui e não tivesse algo organizado. Eu teria como trabalhar. Eu não sei como que o Vettel tá aguentando esse botijão que tá acontecendo na Ferrari agora, até agora. E isso serve como aprendizado para qualquer piloto que tá chegando agora na categoria de base e tá subindo por 7 câmeras, aí pro Pedro Piquet, entendeu o seguinte: se a equipe tá em baixa, assume no peito e fala: eu vou fazer a coisa competitiva. Bota vergonha na cara de todos os engenheiros que são incompetentes, que vivem tanto de tecnologia, que não entendem de engenharia. Enquanto não se entende de engenharia, não entende de questão técnica, sobra pro piloto. Aí a culpa vai pro piloto. Como se o piloto tivesse errado. Como se o piloto não tivesse servido pra porcaria nenhuma. Pra fazer outra coisa. Enfim, dito isso, César, mudando aí de assunto, nós tivemos aí a etapa da MotoGP na Tailândia, uma prova um tanto quanto meio, picada de lado, pouca falada, mas que o Mark Marques está praticamente encaminhando aí ao seu título mundial, Praticamente caminhando para o título mundial. E ainda por cima do Ducati indo bem, mas sem o Lorenzo. O Lorenzo já vai para a Honda no final do ano, já vai fazer teste para a Honda. Mas, olha, para quem pensava que o campeonato ia ser disputado até o fim, mais uma vez Marc Marquez consegue vencer mais um campeonato na MotoGP desde 2013.
Talvez é o maior domínio, né, de um piloto numa categoria desde o Valentino Rossi, né? Daquela era dos títulos em sequência, né? Não, mas eu acho que o maior. Só ele não conquistou o título de 2015 por causa dos erros nas corridas anteriores à Malásia. Quem levou o título em 2015 foi o Jorge Lorenzo, mas de 2016 pra cá, quem dominou mesmo foi o Marc Marquez, com a mesma moto da Honda. Então. Lembrando que o nosso piloto brasileiro, o Eric Granado, tá sofrendo mais uma vez com essa moto, com a Moto 2. Tá sendo uma temporada difícil. A gente não sabe ainda qual vai ser o futuro dele na categoria. Não sabemos se ele pode correr o risco de perder o emprego. Se ele vai ter vaga na MotoGP. Há realmente essa dúvida. Há realmente essa questão que está se levando em discussão o que pode acontecer em relação à carreira dele, inclusive. E não é só na Moto 2 não, mas na MotoGP, o Thomas Lutz, que foi campeão da Moto 2 no ano passado, já anunciou que vai voltar para a Moto 2. Ele não conseguiu se adaptar à MotoGP. Exatamente. Então, inclusive a gente vai tentar falar com o Eric Granado para tentar entender o que está acontecendo com ele e qual é o futuro que ele tem aí, né? Para um cara que foi ano passado campeão europeu de moto, não pode ficar numa equipe pequena. Com todo respeito. A forma em pensar que ele, por exemplo, nós tivemos aí na Inglaterra, o Eric Granado não tinha moto para correr. Isso é um absurdo. Um cara que foi campeão merecidamente de europeu no ano passado de motociclismo deveria ter olhar um pouco no mercado das equipes da Moto 2 e pegar uma equipe de média para grande ali que possa construir seus resultados. Porque se continuar nessa questão de ficar numa equipe pequena, ele não vai conseguir avançar. Então, a gente vai correr atrás do Eric Granado, a gente vai tentar falar com ele. Vou tentar ver os contatos aí pra ver se a gente consegue chegar a falar com ele, pra tentar entender o que acontece com o piloto brasileiro, que realmente é preocupante. Realmente é preocupante. Que ele não tá conseguindo cumprir metade da temporada como ele gostaria. Esse é um ponto muito preocupante aí pro Eric Granado. Muito bem. Bom, lembrando para vocês aí ligados em todo o Brasil que o Alonso vai fazer ainda mais um teste em relação ao carro da Indy ainda nesse ano. Não sabemos ainda a data, qual que ele vai escolher, mas ele vai testar um carro da Indy mais uma vez e aí ele vai definir de fato se ele vai ficar realmente na equipe, como a gente falou aqui no programa, lá da Satélite, né, da Andretti, né? Pra ver qual vai ser aí a questão dele pra temporada, e vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, lembrando que o Alonso já anunciou que não vai correr na Fórmula 1 no ano que vem, tá certo? Muito bem. Bom, antes de encerrar o programa, falar uma coisinha aqui que eu queria falar muito nesse final de semana, e toda essa coisa aí de essa coisa de briga pra cá, briga pra lá, né? Toda essa questão toda que a gente viu aí nas redes sociais. Eu digo uma coisa que é o seguinte, que eu até comentei com meus pais esse final de semana, enquanto eu estava no Guarujá, que eu, quando eu vou lá, faço o meu dever, eu voto, eu faço o que é possível, o que não é possível. A única questão que você tem que cobrar para os seus políticos, somente o nosso programa aqui, que é voltado ao automobilismo, cobrem
do senhor Marco França, cobrem do Dória, se ele for eleito governador de São Paulo, cobrem ou do Bolsonaro ou do Haddad, dois caras que não ligam pro esporte de forma nenhuma nesse Brasil, de ambos os lados. O Dória menos ainda. Tanto que eu tava lendo a entrevista ao Lance, quando foi perguntado pros candidatos nesse final de semana, nenhum deles tem proposta coerente para a questão esportiva. Então, toda essa papagaiada que nós vimos aí nas eleições, disso, daquilo, não caia em nenhum deles. Cobrem dos políticos, inclusive nós vamos receber aqui o César Soberano aqui mais uma vez aqui para falar do Rally Dakar, que vamos inclusive também trazer mais informações em relação ao Interlagos, porque o senhor Dória e o senhor Mário França não falaram mais nenhum pio em relação a Interlagos. Como é que fica? Interlagos sobrevive ou não sobrevive? Cadê a pergunta que fica? Falar de não sei quem que já se foi e botar em site de automobilismo é fácil, garotinho. Eu quero ver cobrar sobre Interlagos, como está a situação de Interlagos, como vai ser feito esse imbróglio que está se arrastando há mais de 6 meses e que não tem solução e que fica nessa lenga-lenga. Aí agora teve essa eleição, continua parado, não sabemos o que vai ser em relação à categoria como um todo. E aí você, que é piloto, que gosta do autódromo, você que é piloto de categoria de base, você que é piloto que gosta da pista, você torcedor que costuma ir no Grande Prêmio do Brasil, como vai ser agora no próximo mês de novembro, faça sua pergunta pro seu candidato aí, vê se ele se importa com o esporte, vê se ele se importa com algo esportivo, porque falar de outras coisas é muito fácil. Falar de questão esportiva e principalmente a questão de Interlagos, ela pode ser muito mais importante do que todas as promessas ditas, não ditas, por um lado, por um outro, por guerrinha de um, por guerrinha de outro. Pra mim, eu quero a minha importância. Eu, como comunicador, e isso eu lembro muito da fase do Luciano Vale, onde se pega, narra um gol de um, narra um gol de outro, termina o jogo, volta pra casa e descansa. Eu quero questão esportiva. Eu quero avanço esportivo. Será que os nossos políticos se prestam pra isso? Sim. Não. Certamente não. Eu tenho quase certeza que não. Então cobre em relação a isso. Principalmente você que votou nesses caras aí que estão no poder há mais de 20 anos e continuam tendo a mesma papagaiada e não resolvem nada em relação ao esporte brasileiro, principalmente ao automobilismo. César Augusto, seu destaque final, por favor. As tuas palavras sobre Interlagos. A você em casa, em todo o Brasil, muito obrigado pela audiência, pela companhia, de sempre. Achei muito legal o feedback. Até aproveito para mandar aqui uma que está acompanhando. Ela é fã de automobilismo, acompanha muito as corridas, sempre está ligado ao nosso programa lá na capital paulista. Grande abraço para vocês. E eu quero lembrar sempre para vocês, o programa vai ficar disponível no nosso site, no radiofT.com.br. Vai ter reprise durante a semana. E semana que vem, eu não sei ainda se vai ser na segunda ou na terça, enfim, a gente vai estar de volta aqui para trazer tudo para vocês do melhor do esporte do Brasil e do mundo. Vamos fazer programas especiais dessa reta final de ano também. Fiquem ligados, porque eu gosto sempre de esporte. Sempre sou focado ao esporte e trago o melhor sempre para vocês em casa, em todo o Brasil. Você vai ficar agora aí, para quem está acompanhando a edição ao vivo do programa, com a parte musical. E para quem acompanha a primeira reprise dessa semana, você vai ficar com a final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians. A decisão vale o título da temporada que vale a vaga na Libertadores da América. Obrigado a todos pela audiência, continue ligado. Futebol na moral é na Rádio Futebol Total. Boa noite a todos.
Você acompanhou aqui na Rádio Futebol Total mais uma jornada esportiva. Agradecemos a todos pela audiência e até uma próxima. Futebol na moral é na Rádio Futebol Total.